Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, batendo papo com grandes gestores, distribuidores, participantes de mercado, órgãos reguladores, enfim, as pessoas que pensam e fazem esse mercado para trazer ideias, insights, formas de pensar investimentos de uma maneira melhor, de uma maneira diferente. Nós temos aqui também alguns convidados muito especiais, pessoas que nos ajudaram a pensar finanças de uma forma diferente. E hoje, especialmente, nós temos aqui um dos grandes motivadores que me trouxeram aqui até hoje. Uma das pessoas que me fizeram pensar as finanças da forma que hoje eu continuo levando nas minhas aulas e aqui no dia a dia conteúdo de vocês. Nós temos aqui hoje uma das pessoas que fundamentou e trouxe para grande público as discussões sobre finanças pessoais de uma forma acessível, de uma forma que as pessoas carregavam no seu dia a dia. Ele fez um trabalho muito importante, o que hoje a gente conhece de educação financeira no Brasil, mas, sobretudo, traz uma reflexão sobre o dinheiro nas nossas vidas. É um convidado muito especial e um convidado que a gente queria já há um tempo trazer aqui no programa para esse debate de bastidores com vocês. Hoje nós vamos falar com Gustavo Cerbasi, especialista em finanças pessoais, em planejamento financeiro. Poderia puxar por algum tempinho aqui o seu currículo, Cerbasi, escritor de best-seller, enfim, um grande participante. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, sabe que é muito gratificante, muito honroso ouvir a maneira como você me apresentou, porque a gente está acostumado a ouvir o currículo, onde estudou, os livros que escreveu, os estados que visitou, mas sabe que não tem nada mais honroso, mais gratificante para um escritor. Mais importante até do que vender livros é saber que alguém que leu livros se tornou um multiplicador. Então, é muito bom estar aqui com você, sabendo que você e outros profissionais do mercado financeiro hoje se inspiram no meu trabalho e desenvolvem novos trabalhos, amadurecem, evoluem esse trabalho para transformar o que é o mercado financeiro, o que é o mercado da comunicação que vocês estão fazendo aqui. Prazer estar com vocês. Muito obrigado, Cerbasi. Eu estava comentando com o Cerbasi aqui logo antes de a gente começar a gravação, que boa parte a forma de conduzir o conteúdo, justamente tanto nas aulas quanto os posts que eu faço lá no LinkedIn, etc e tal, se inspiraram de certa forma na forma que o Cerbasi começou a conduzir a abordagem de finanças, de olhar e pensar, poxa, como eu posso levar esse problema para os problemas do dia a dia da vida das pessoas e tangibilizar essas questões de finanças. Foi muito disruptivo dentro da... vocês naturalmente conhecem o Cerbasi pelo trabalho que ele foi conduzindo adiante, mas ainda quando o Cerbasi era professor de pós-graduação, a gente estava conversando dos cursos de MBA aqui, né? Nós fomos, em momentos diferentes, professores da mesma escola. Exato, né? Exato. Na verdade, a minha relação com as finanças não começou da forma mais inspirada possível. Eu comecei estudando administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Eu tinha aula com professores que eram alguns diretores de empresas, outros profissionais de marketing. Todos traziam para as aulas bagagem do dia a dia, aquilo que você tem de fascinante num professor numa instituição de alto nível. Falando de pessoas, de projetos, de novas modas, novas tendências, e os alunos de queixo caído, de repente vinha aula de contabilidade. Não que o professor fosse ruim, mas o assunto era incrivelmente tedioso, né? Técnico, baseado num livro, não tinha aquela novidade, vou te contar qual foi o que surgiu de novo na legislação hoje. Então aquilo me fez ter uma relação com a contabilidade distante, ruim. Quando eu comecei minha carreira como primeiro coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração, depois comecei cobre uma aula complementar, uma aula de reforço antes da prova, eu comecei a lidar com alunos que diziam que aqueles assuntos que eu estava cobrindo, que era contabilidade, particularmente porque calhei de estar trabalhando naquela área, eles diziam que era um assunto muito chato, muito tedioso. Mas ali eu já entendia que o assunto era muito mais importante do que simplesmente saber e fazer uma prova. Aquilo podia transformar o rumo, a vida das empresas. Então eu comecei a ensinar contabilidade
para um profissional de marketing, que é praticamente tentar misturar água com óleo. Foi ali que eu comecei a desenvolver uma maneira de comunicar, com todos os desafios que me passaram, porque eu era um professor em início de carreira, então o professor em início de carreira não escolhe a hora de dar aula, ele pega a pior aula da grade horária, né? Fica ali com a sexta-feira à noite, fica ali com a aula na véspera do feriado. Então, naquele cenário de desafio muito grande, eu comecei a mudar a comunicação. Então, comecei a ouvir mais o aluno. Cara, por que você não gosta? Porque é chato. Então, vamos tentar entender como que esse assunto chato pode melhorar a sua vida. Eu comecei a montar minhas aulas de contabilidade e análise de balanços com base em ferramentas que eram comuns ao dia a dia deles. Comecei pela declaração de imposto de renda. E aí, quando você começa a falar de balanço, usando bens e ativos, passivos, usando dívidas de ônus reais, quando você começa a desenhar aquela lógica contábil como algo útil para as pessoas, a atenção se multiplicou de uma forma que eu vi ali que tinha uma veia a ser trabalhada. E ali veio uma sacada. Se eu pegar tudo que existe no mundo da contabilidade, no mundo das finanças, né, aqueles livrões, né, do Gitman, né, que todo mundo que estuda administração conhece, se eu tentar traduzir aquilo para o dia a dia da administração de uma família, para o dia a dia da administração de uma pessoa, que linguagem seria aquilo? A DRE virou orçamento doméstico, né, o balanço patrimonial virou talvez a evolução do meu imposto de renda, da minha carteira de investimentos. Começou a ficar fácil. E aí as técnicas foram sendo trazidas, desde o orçamento base zero, que é usado nas empresas, virou a base da minha teoria. Criei uma linguagem fluida e aí todas as objeções que os alunos traziam eram formas de eu trabalhar um conteúdo novo. Você não entendeu isso aqui? Deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu ver o que diz a teoria da psicologia econômica, deixa eu ver o que diz as finanças comportamentais, para tentar encontrar uma resposta para aquilo que as pessoas veem como objeção. E aí foi nascendo uma teoria que resultou em 16 livros e esses 25 anos de carreira que eu estou completando esse ano. De onde veio a ideia de escrever livro? Ainda mais de um tema como esse aqui no Brasil, que a gente já tem uma cultura de ler pouco. A gente tem uma cultura de baixa educação financeira. Aí você foi escrever livro em educação financeira. De onde veio esse start? E lá em 2002, onde eu escrevi o primeiro livro, era muito pior do que era hoje. As pessoas liam muito menos do que leem hoje, tinham muito menos contato com informação. Hoje tem redes sociais, né? Não tinha na época. Não veio uma ideia de escrever livro, na verdade veio uma necessidade. Eu comecei a pegar cada vez com mais frequência aulas de contabilidade e análise gerencial de balanços, usava materiais didáticos adequados para a aula, só que eu convenci as coordenações dos cursos que eu dava aula de que era muito oportuno eu dar as 4, 5 noites de contabilidade e fechar com mais uma noite de finanças pessoais, traduzindo a contabilidade para algo muito útil para os alunos. Aquilo seria uma forma de consolidar o aprendizado. Só que não tinha livro. O único livro que existia na época, bem conhecido sobre finanças pessoais, era Pai Rico, Pai Pobre, muito bom, mas é um livro filosófico. Ali não tem conhecimento estrutural, não tem um passo a passo. Então eu montei uma apostila. E dessa apostila eu tive uma grande felicidade de, em uma das minhas aulas, ter um dono de editora que me questionou: professor, esse material é muito bom, vamos transformar em livro? E ali, instantaneamente, minha resposta foi: claro que não. O brasileiro não lê, o brasileiro não se interessa, o assunto é dinheiro, não é algo que as pessoas se preocupam. E esse dono de editora insistiu há alguns meses, me mandou materiais de livros estrangeiros, perguntou se aquele livro poderia ser traduzido no Brasil. Eu falei: não pode, um livro suíço funciona na Suíça, um americano funciona nos Estados Unidos. E ele pegou as minhas objeções, mais a minha apostila, e falou: por que você não junta tudo isso e faz um livro novo? E foi assim que em 2003 nasceu Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, um livro que é um passo a passo, talvez o melhor resumo da minha filosofia, mostrando como que você começa a organizar suas finanças, como que você tem que enxergar seus números ao longo da vida, ainda com aquela pegada da educação financeira que a gente já pode chamar de clássica, né? Olha, organize seu dinheiro, poupe 10% que você ganha durante 30 anos, independência financeira. É a lição zero, né? A lição nível 1 ali da educação financeira. Depois vieram os conhecimentos mais maduros, envolvendo finanças comportamentais, aí veio casais inteligentes que enriquecem juntos, aspectos de filhos, sucessão, impostos, proteção, aposentadoria. Então, cada livro veio trazendo um elemento mais complexo. Mas foi uma viagem muito interessante, não foi um plano construído, tipo, vou fazer um livro de sucesso, vou me tornar um escritor. Eu fui respondendo às objeções dos alunos e os livros foram surgindo. A gente tem aqui no programa muito um mote de puxar aquelas perguntas que fugiriam ao regular, ao mais óbvio.
Mas tem uma pergunta, quando a gente conseguiu marcar aqui a agenda de gravação, eu fui pensando em várias perguntas que eu gostaria de ter feito para você ao longo da vida e como condensá-las em um conjunto de perguntas que a gente pudesse passar aqui nesses 50 minutos. E tem uma pergunta que é das mais clichês, que eu acho que eu não faria para ninguém regularmente, mas eu sei que para você ela faz sentido, porque eu sei que a sua resposta não vai ser a mesma superficial de sempre. Então, para você eu posso fazer. Dinheiro traz felicidade? Pô, dinheiro e felicidade. Já trabalhei muito esse assunto, já respondi de diferentes formas essa pergunta, mas vamos lá, para um público que merece uma resposta bem elaborada. Na verdade, dinheiro e felicidade são coisas diferentes, porque as pessoas têm que entender que felicidade é algo que nós construímos com nossas escolhas. Pessoas que têm uma expectativa muito elevada, muito distante da sua realidade, vão ter mais dificuldade de serem felizes. Pessoas que encontram na simplicidade um valor, o valor de estar com pessoas queridas, o valor de celebrar pequenas conquistas, o valor de estar com a família no fim de semana, de ter tempo de praticar seu esporte. As pessoas são muito mais felizes do que aquelas que acreditam que só serão felizes quando tiverem uma lua de mel nas Maldivas. Dinheiro e felicidade. O dinheiro é um potencializador das suas escolhas. Se você for uma pessoa feliz, com mais dinheiro você vai ser infinitamente mais feliz. Porque você sabe o que é felicidade e você sabe canalizar seus recursos de tempo, dinheiro, conexões, networking, para que você seja uma pessoa mais feliz. Se você for uma pessoa infeliz, uma pessoa que não entende que pequenas realizações devem ser celebradas, que você tem que compartilhar aquilo com pessoas próximas, que você tem que celebrar cada degrau que você vence na vida, você talvez tenha muito dinheiro, você vai acreditar que tem força para ter muito poder e o dinheiro deve intensificar as más escolhas que você faz. Então, se você é uma pessoa egoísta, com mais dinheiro será muito mais egoísta e vai se afastar das pessoas, de quem você ama, não vai ter o amor dos seus filhos, você não vai se sentir melhor. Se você entende dinheiro como um desfrute, todo dinheiro que você ganha, você compra um item de conforto, com muito dinheiro você vai comprar muitos itens de conforto. E a hora que esse dinheiro acabar, o sofrimento vai ser muito grande, a frustração da perda será enormemente maior. Então você vai ser uma pessoa muito mais tendente à depressão do que se você tivesse menos dinheiro. Então entenda o dinheiro como uma ferramenta que alavanca a sua capacidade de tomar decisões. Quer dinheiro para montar um negócio? Aprenda a montar um negócio simples, um negócio que não demande dinheiro, porque quando você tiver dinheiro você vai saber montar um negócio mais robusto. Você quer dinheiro para fazer uma boa viagem? Aprenda a fazer pequenas viagens de forma criativa, envolvente, que você volte feliz numa viagem que você não gastou nada, porque quando você fizer viagens mais caras você vai saber voltar feliz também. Então essa é a relação entre dinheiro e felicidade. Não acredite que com mais dinheiro você vai ser mais feliz, porque se com pouco, com a capacidade de tomar poucas decisões, você não está conseguindo encontrar felicidade, ao dar força para suas decisões, você vai dar muita força para a frustração também. Essa que é a definição que eu tenho. Excelente ponto, e inclusive o paralelo com as companhias, a gente sempre tem conversado aqui, quando a gente olha para finanças corporativas, das companhias que, por N circunstâncias de liquidez do mercado à época, se forjaram num cenário em que elas poderiam começar não dando dinheiro. E como é difícil você mudar essa mentalidade depois, a mesma coisa é levada para as pessoas. E aí eu queria trazer um outro ponto, você comentou das finanças pessoais clássicas, né? De, olha, poupa 10% do que você ganha, monta essa estrutura. E aí, olhando para o DRE das pessoas, a gente tem duas formas de criar margem numa companhia. Aumentando receita, mantendo os custos fixos, ou, de fato, reduzindo os custos fixos. Pensar o planejamento ao longo da vida está mais focado em reduzir custo ou aumentar receita? Com certeza, não é nem reduzir custos, é mudar a qualidade dos custos, porque eu não tenho muito poder sobre a mudança da receita. Eu posso estrategicamente fortalecer meu currículo, fortalecer meus relacionamentos, me dedicar mais ao trabalho, aumentando a probabilidade de minha receita ser maior num horizonte de tempo que eu não sei qual é.
Quando eu falo de custos, eu tenho total poder de decisão sobre o que eu gasto. Então, se eu estou endividado, é fruto das decisões que eu tomei no passado. Ah, não, mas eu estou endividado porque aconteceu um incidente, um imprevisto. Uma das decisões que você poderia ter tomado é sobre seguros e proteção lá atrás, e você abriu mão de seguros e proteção, se manteve no limite, veio o imprevisto, você quebrou. Ao longo da vida, se eu quero ter uma percepção de maior riqueza, eu tenho que entender que gastos fixos me tiram liberdade. As famílias ainda não entenderam que aquele orçamento, voltando à educação financeira clássica, aquele orçamento amarradinho, que as pessoas perguntam quantos por cento eu posso gastar com a minha casa, com o meu carro, ele não funciona. Por quê? No clássico, nós temos até, acho que, se não me engano, um parágrafo 4º da Constituição, que diz que é direito universal de todas as pessoas, que é alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, lazer e segurança. 7 itens constitucionais. É o que as pessoas colocam no orçamento. Então você pensa direitinho, bom, do que eu ganho eu tiro 10% para investimentos futuros, o resto são 7 itens que todo mundo deve ter, e mesmo assim não funciona. Por quê? Porque no orçamento mensal, eu vou saber quanto eu gasto com casa, com carro, com plano de saúde, com escola, etc. Só que eu não percebo que num orçamento anual existem fatos que afetam o orçamento de 100% das pessoas que vão justificar um desequilíbrio. E esses fatos são os fatos da vida. É o quanto você gasta mais no mês do carnaval, é o quanto você gasta mais no mês de Páscoa, porque você tem filhos e os filhos querem ovo de Páscoa. Tem um mês do ano em que 3, 4, 5 parentes fazem aniversário, são pessoas queridas, você vai se arrumar, você vai comprar presente, você vai se deslocar para ir até essas pessoas. Então, essa vida não está no orçamento. Se o seu orçamento tem gastos fixos compostos por aquilo que é o essencial, o variável que é um show, uma festa, um presente, um sair da rotina não está previsto, acontece e vai te pôr no vermelho ou vai consumir aquela poupança que era prevista para o futuro. Então, planos nunca vão acontecer. Então, onde está o segredo? O segredo está em você diminuir o gasto fixo. Eu posso morar numa casa de 1 milhão? Ok, mas eu vou morar numa casa de 800 mil. Mesmo sabendo que eu posso pagar a compra ou o aluguel de 1 milhão, mas eu vou ver numa casa um pouco mais modesta. Meu carro um pouco mais modesto ou um pouco mais velho. Por quê? Eu vou ter uma verba maior, não é economia maior, uma verba maior para gastos variáveis. Eu tenho carro, eu vou gastar mais com viagem. Eu tenho casa, eu vou gastar mais recebendo pessoas em casa, eu vou fazer cursos, qualidade de vida. Quando acontece o imprevisto, o que eu faço? Eu cancelo o variável. Eu postergo um curso. A viagem que eu fazer esse mês eu faço daqui a 3 meses. Então, o orçamento que tem menos gasto fixo e mais gasto variável é um orçamento que acomoda imprevistos. Ele me permite preservar o plano que eu tenho para a previdência, para a viagem que eu quero fazer para a próxima Copa do Mundo, aqueles planos mais ambiciosos que são minuciosos. Eu faço uma conta, eu vou tentar otimizar e poupar o mínimo possível para chegar no maior resultado possível. Os imprevistos não podem conflitar com as minhas grandes realizações na vida. Então, quando eu entendo essa lógica da inversão na ordem das escolhas, em que eu primeiro defino o que eu quero concretizar de grande na vida, independência financeira, uma casa de campo, quero dar uma boa educação para meus filhos, quero presentear meus pais, enfim, grandes projetos, grandes investimentos. É a primeira coisa que eu vou fazer. Lá na educação financeira clássica chama-se de pague-se primeiro, mas é muito além do que primeiro depositar o dinheiro no investimento. Você tem que priorizar nos seus planos a concretização de longo prazo. Definiu o quanto você vai poupar por mês? Deu seriedade para aquilo? O próximo passo ainda não é casa, carro, plano de saúde. É qualidade de vida. O que vai fazer o Felipe um cara feliz? O que vai fazer o Gustavo um cara feliz? O que é importante para mim é diferente para você. Você pode ser um cara que dá 10% para a igreja, eu gosto de esporte, você gosta de estar com a família, eu gosto de estar com os amigos, outro gosta de happy hour. Então, você tem que ter uma verba para esse dia a dia que vai caracterizar você como uma pessoa diferente das outras. E o que sobrar, que é bem menos do que você gostaria, é o que você tem para pagar seu custo de vida. Então, o segredo, de forma bem resumida, para você ter uma vida muito mais rica, é ter uma vida mais simples. Simples do ponto de vista do custo fixo. Abundante do ponto de vista dos sonhos realizados e da qualidade de vida. Isso faz com que você lide muito bem com os imprevistos, porque toda a vida interessante terá mais imprevistos. O tempo todo você está fazendo alguma coisa nova. Praticando esporte novo, fazendo um curso novo, viajando para um lugar novo. Toda vez que você avança na zona do desconhecido, vai acontecer algum tipo de despesa que não estava prevista.
vai esquiar e quebra um braço. Você vai fazer um churrasco e se bate na churrasqueira. Chega uma pessoa a mais. E não, é imprevisto assim, é coisa assim, sobrou um dinheiro, vou fazer um curso de gastronomia e aproveitar que está lá no Senac, é barato, né? E você vai fazer um curso barato e tal, mas no curso barato você descobre, para ter uma boa gastronomia, você tem que ter uma boa panela. Você tem que comprar ingredientes de boa qualidade. Pô, isso não estava no plano. Agora você é um novo chefe, né, um chefe júnior, mas que vai começar a gastar mais com itens que não estavam no seu orçamento. Então você avançou na zona do desconhecido. Você vai fazer uma viagem para um lugar que você não conhece. Hotel, transporte, alimentação e algum gasto com souvenir. Pô, mas você chegou num lugar que todo mundo diz que é legal, vai ter alguma coisa legal que você não conhece. Pode ser um show, pode ser um restaurante 1, 2, 3 estrelas Michelin, alguma coisa que você quer conhecer. Você fala, pô, vou ter que programar uma outra viagem para comportar essa nova decisão que não estava nesse plano? Não, eu vou sair um pouco da linha e vou acomodar nos meus gastos variáveis dos próximos meses esse imprevisto, que nem sempre é algo ruim. Pessoas que têm uma vida mais interessante, elas são mais chamadas para ser padrinhos, madrinhas de casamento, de filhos. Quer imprevisto maior que esse? Quando você está com a vida toda equilibrada e tem que comprar um presente para alguém que do nada surgiu, topa ser meu padrinho de casamento? É uma tradição, né? Então, imprevistos não são apenas coisas ruins, são fatos de uma vida interessante. Quanto mais interessante sua vida, mais imprevisto você vai ter, melhor que você tenha menos custos fixos e uma abundância de custos relacionados à qualidade de vida, lazer, práticas saudáveis que você pode ajustar, acomodar algo novo na sua vida. Esse orçamento da parte variável te permite fazer as otimizações locais da decisão. Se você ancora o seu orçamento muito fixado, você perde a liberdade de refazer as escolhas. Você é escravo das escolhas que você já fez no passado. E altamente mutante. Imagina que você tem uma verba para jantar fora toda semana e você é um cara que gosta de vinho, você não gasta pouco. Cara, surgiu o show da sua banda favorita chegando na sua cidade, você vai cancelar 3 ou 4, 5 jantares fora para poder pagar o show. Com um sorriso no rosto. Exatamente, porque você está trocando lazer por lazer, né? Celebração por celebração. É diferente da pessoa que está no limite, pagando suas contas, e fala, uau, faz 20 anos que eu espero minha banda chegar na minha cidade, agora está aqui, o que eu faço? Vou refinanciar um carro para poder pagar o ingresso? É doloroso desfrutar da vida quando você não tem como acomodar. Então é importante entender esse conceito da vida mais simples, mas vida não mais simples no sentido de mais pobre. Eu vou abrir mão de um grau a mais de complexidade, de sofisticação que teria no meu carro, na minha casa, para ter vários graus a mais de liberdade, de prazer, de celebração no lazer, na qualidade de vida. Então isso fica muito evidente que a riqueza da vida não está lá na frente, na consequência de 30 anos de poupança. Está hoje, na qualidade das escolhas que eu tenho num consumo presente, que por ser um consumo de qualidade, me permite manter a disciplina da poupança de longo prazo, e eu vejo o futuro não como a conquista de algo que eu abri mão de ter hoje. Eu vejo o futuro como a possibilidade de manter aquela qualidade de vida que eu estou escolhendo para mim hoje. Então estamos falando muito mais de equilíbrio do que aquela desconfortável troca do presente pelo futuro. É caro, né, você abrir mão do presente para tentar ter um futuro que você nem sabe o que vai acontecer. Você pode adoecer no meio do caminho, né? Então, uma vida rica hoje, com cuidados tomados para que ela não se perca amanhã. E você toca num ponto fundamental. Você está trocando o que pelo quê. Se você constrói uma vida engessada, dura, penosa para você hoje, você quer manter esse mesmo padrão quando se aposentar? Qual o sentido de você ter uma vida ruim hoje para manter esse mesmo padrão de vida ruim no futuro? Né? E com um ponto agravante. Se a vida está ruim, surgem outros desdobramentos, outras tentativas de compensações muito perigosas. A pessoa que não está feliz com a vida porque trabalha muito e não tem recompensa, a compensação no futuro, ela não vê a hora de se aposentar. Se aposentar hoje é quase que uma condenação. A pessoa está se planejando para parar aos 70 e quando ela chega aos 70 ela está inteirona, capaz, com vontade de trabalhar, mas ela passou 30 anos se planejando para interromper a carreira. Ela não se renovou, não renovou o currículo, as conexões, ela não vai ter condições de continuar. Outras pessoas que não estão felizes hoje, que acreditam que a felicidade vem só no futuro, elas estão muito mais propensas a tentar encontrar atalhos. Aí vem o mundo das loterias, das apostas, né? Da pessoa gastar dinheiro com aquilo que vai tentar acelerar algo que ela não está conseguindo acelerar nos caminhos naturais
e vai fazer com que ela se frustre com a probabilidade, né? O resultado que ela vai ter com apostas, com jogos, na maior parte dos casos, é de muito mais perda do que ganho. Então, aí o sentimento de frustração vai se consolidando. A gente sabe que a frustração persistente vira a ansiedade persistente vira a depressão. É a doença da vida moderna. Das pessoas que não estão entendendo por que elas trabalham tanto e não têm recompensas. Ou vão buscar recompensa fácil. Um mergulho no shopping, aquele monte de sacola. Uau, né? Para isso que eu trabalho. Mas o que você compra te dá felicidade por algumas horas. Você vai precisar dessa felicidade de novo daqui a um mês. Virou consumismo. Né? Então, quando você tem algo sendo construído com vontade, projetos pessoais, você tem uma tradição, ou de viajar todos os anos, ou de ver a final do seu time num campeonato importante, ou de visitar parentes que moram distantes, fazer uma grande viagem em família. Se aquilo é algo que dá significado para você, você vai ter menos propensão a buscar compensações e recompensas no consumo fútil. Né? Deixa eu ostentar um relógio mais caro, uma roupa de grife, que é o que as pessoas procuram para mostrar para o povo. Olha, estou bem, né? Estou trabalhando muito, mas está aqui minha recompensa, olha quanto ouro que eu carrego. Não é isso que vai dar o sentimento de vitória, de recompensa ao longo da vida. Nós lembraremos ao longo da vida das grandes conquistas que tivemos por sonhos realizados, né? Das grandes celebrações, das grandes viagens, dos grandes projetos, dos grandes cursos que fizemos, grandes mudanças de carreira. Tudo isso é fruto de um planejamento que tem que valer a pena. E planejamento é especialmente importante e delicado quando ele não é feito sozinho, né? Daquela história de você chega longe, se você chega rápido sozinho, mas chega longe em conjunto. E a gente, muitos de nós, como seres sociais, acabamos escolhendo, optando por ter alguém para dividir a vida com. E aí esse planejamento deixa de ser unilateral e passa a ser em conjunto. E a gente vê que um dos grandes índices de divórcio vem de problemas financeiros. O pessoal concentra muito na dívida e no PL, no passivo a descoberto das famílias, mas não é nem por aí, né? Acho que tem muito dessa conversa de o que é importante para você, o que vai ser importante no longo prazo, como a gente vai se organizar para alcançar isso em conjunto. Como falar de dinheiro dentro da família? Bom, essa é uma pergunta legal, porque, na verdade, eu tenho 2 livros sobre o assunto. O mais conhecido, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Um menos conhecido, mas que eu gosto bastante, porque ele é útil para, talvez, a maioria dos casais, que é Os Segredos dos Casais Inteligentes. Por que a maioria dos casais? Os Segredos dos Casais Inteligentes, ele conversa melhor com a configuração atual da sociedade. Tem muito casamento que vem de um outro casamento frustrado. Pessoas que casam pela segunda vez, ou casamentos que não são tradicionais, do tipo, nós namoramos 3, 4 anos, casamos e vamos ver junto por 30 anos. Tem pessoas que se juntam, tem pessoas que estão meio que testando o relacionamento, vivendo de uma maneira mais flexível, né? Relação estável, mas não exatamente o casamento, mas enfim. Nos Segredos dos Casais Inteligentes que eu trago uma reflexão do como conversar sobre dinheiro, que jamais pode ser perguntando, olha, quanto você gastou esse mês? Por quê? O quanto você gastou esse mês é uma pergunta que, na verdade, é mais uma acusação do que uma pergunta, né? Você está questionando a capacidade do outro fazer boas escolhas. O outro que talvez já tenha algum resíduo de conflito quando tem algum tipo de conversa de discórdia relacionada a não concorda a maneira como você escolhe suas roupas, ou quanto você quer gastar com seu carro, ou quanto você quer gastar com a família, com amigos, com seu lazer, com coisas que a gente não presta conta entre nós. Então, se já tem algum tipo de discórdia, vamos ver o quanto a gente gastou já é meio que uma chamada para o conflito. Já não funciona antes de perceber os números. Então a conversa sobre dinheiro tem que começar uma pergunta muito simples, desafiadora, mas muito simples, que é: você está feliz? Por que você está feliz? Porque as pessoas se juntam ou se casam para serem felizes. O conceito de casamento é pessoas diferentes se conheceram, provavelmente as diferenças se complementaram, e aí é importante entender que o grande valor no casamento não é o que o casal tem de comum, mas o que eles têm de diferente. Se um é poupador, o outro é gastador, isso é bom, porque o gastador é aquele que tem uma visão muito boa do como viver o presente. O poupador tem uma visão muito boa do como viver o futuro. E aí a combinação das duas coisas funciona melhor do que isoladamente cada uma. Então, num relacionamento, o que há de diferente em cada um tem que ser valorizado. E tem que se perguntar
Se aquilo que motivou o casamento, que é, poxa, a gente estava feliz namorando, a gente curtia o que um acrescentava ao outro, a gente decidiu ter isso pro resto da vida, estamos tendo aquilo que a gente queria? Que é justamente o que os casais perdem quando casam. Porque o que é o namoro? O namoro é quando a pessoa que gosta de montanha encontra a pessoa que gosta de praia e fala, uau, conheci um mundo que eu não conhecia. A pessoa que gosta de família conhece outra que gosta de balada e fala, nossa, descobri um mundo novo. Né? Estar com você é estar num mundo que é melhor para mim. Quando eles se casam, o que eles se preocupam em ter? Casa, carro, plano de saúde, acordar, comer, trabalhar, dormir. Cadê o namoro? Cadê aquela verba em que todo o dinheiro que eu ganhava direcionava ou para um presente, ou para me cuidar, ou para ir para uma experiência? Isso desaparece drasticamente com a formalização do casamento. E aí está se condenando o sentimento do casal a uma rotina. Então, como mudar isso? Estar feliz é uma tentativa de resgatar aquilo que existia no namoro. Quando a gente pensou em casar, a gente esperava o quê da vida a dois? A gente gostava de sair toda sexta-feira, a gente gostava de jantar fora, a gente viajava a cada 3 meses, a gente se cuidava um para o outro. Perdemos isso. Por que perdemos? Talvez porque o custo fixo ficou muito alto e faltou a verba para o variável, que é o que a gente tinha na época do namoro. Talvez porque no namoro eu morava com os pais, né, gasto fixo muito baixo. Então, conversar sobre dinheiro é um resgate daquilo que motivou a criação da família, um resgate da simplicidade, um resgate da qualidade de vida e um cuidado de entender que planejamento para o futuro não é apenas cuidar do que eu quero ou do que nós queremos. Eu tenho que combinar o que eu quero, o que o outro quer e o que o casal quer em conjunto. Os casamentos vão fracassar se o casal só pensa no futuro em família. Nossos filhos, nossa aposentadoria, nossa proteção, nossa casa, nossos valores, o eu morreu nessa história. O que cada um tinha de melhor individualmente, o esporte que um praticava, o cuidado que o outro tinha com a família, o lazer que tinha individualmente, morreu. Né? Então, esse relacionamento ele tende a acabar, talvez num prazo um pouco mais longo, mas tende a acabar. O outro tipo de relacionamento oposto, que cada um cuida só do eu, né? Não, eu cuido do meu dinheiro, ela cuida dela, cada um tem seu happy hour, ninguém mistura nada, porque é um relacionamento mais moderno. Não é um relacionamento, isso é uma sociedade. São duas pessoas diferentes que decidiram dividir uma moradia. Em algum momento esse relacionamento vai fracassar porque vai se perceber que um está ficando mais rico que o outro, que as escolhas são incompatíveis, ou vai se perceber muito tardiamente que a melhor solução era juntar tudo, porque se acontece o caso mais extremo, mais dramático, se um dos dois morre, nesse momento junta tudo. Então se o curso natural das coisas é juntar tudo, nem que seja na morte, por que a gente não faz isso desde cedo, de maneira planejada, eficiente, coerente? Então, um planejamento conjunto, em que a pergunta começa com, você está feliz? E o você está feliz, eu tenho que resgatar coisas que o casal está perdendo por estar endurecendo demais as escolhas, por estar assumindo um custo fixo muito elevado, e sempre lembrar que projetos de longo prazo terão que ser projetos de um, de outro e do casal. 1 mais 1 é igual a 3. Eu tenho que ter 3 interesses sendo conciliados, às vezes alternando. Não, nosso próximo projeto é filhos, é uma coisa de casal. Depois dos filhos, eu quero ver a próxima Copa do Mundo, porque eu perdi essa por causa dos filhos. Né? Então, se você vai para a Copa do Mundo, meu próximo projeto é reformar a casa. E assim o casal vai alternando planos que dão a sensação de que a família está unida para concretizar os interesses de cada um, que são 3 interesses diferentes. Maravilha, estamos batendo esse papo com Gustavo Cerbasi aqui sobre o planejamento, como pensar o dinheiro na sua vida como um elemento do seu plano pessoal, e quebrando um pouco os distanciamentos e a visão um tanto afastada do dinheiro, levando ele como o potencializador de outras questões e como você pensa felicidade, o seu bem-estar e o da sua família. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do nosso convidado aqui mais especial, Gustavo Cerbasi, falando um pouco sobre finanças pessoais, sobre planejamento financeiro, como pensar dinheiro e vida. E a gente estava aqui no intervalo, Gustavo, comentando sobre investimento, não sobre eventualmente o que a gente vai alocar, mas
como você pensa, inclusive, a sua demanda por dinheiro. Então, se eu comentar, não, eu preciso de mais dinheiro e acabou, né? Isso vai te levando para um risco de, na verdade, a terceirização de responsabilidade. Então, eu estou nessa situação porque eu ganho pouco dinheiro, eu não ganhei na loteria, não ganhei na Mega da virada do ano passado, logo fui condenado à posição que eu estou hoje. Na hora de pensar composição de renda, e até aí a gente já conversa um pouco com investimentos, porque entra uma renda passiva. Mas como você coloca no papel, dentro desse seu planejamento de vida, o componente renda? Bom, componente renda, primeiro, muito importante entender a renda que o patrimônio pode trazer, né? Para a maioria das pessoas, começar a investir é quase que irrelevante. Você colocou lá 10 mil, 15 mil, 30 mil reais. Não é pouco dinheiro, mas o que esse pouco dinheiro, esse dinheiro traz de renda para você, não gera nenhum tipo de emoção, né? 30 mil reais vão render algumas centeninhas de reais por mês ali. Não é algo que vai fazer as pessoas mudarem o comportamento. Eu vejo que a maioria das pessoas hoje investe seu dinheiro mais ou menos como Cristóvão Colombo partindo para descobrir as Índias ou as Américas, assim, tipo, ter um ótimo navio, tá preocupado com a qualidade do içamento das velas, se vai ter desempenho, as pessoas vão se alimentar bem, não, mas não sabe onde vai chegar. Isso é ruim, porque você pode estar com o seu patrimônio crescendo, você pode estar com o dinheiro se multiplicando, pode estar numa carteira atípica, vamos chamar de exóticas, uma carteira de cripto, né, que num ano você ganha 100%, 150%, no outro você perde 40%. E o que significa isso? Na verdade não significa nada, porque a pessoa, quando está numa perda de 40%, ela está cogitando resgatar para não perder mais, está tentando entender se é a hora de segurar um pouco aquilo, acreditando que vai recuperar. Quando recuperar, ela está muito resistente a resgatar qualquer dinheiro. Dólar quando dispara, ouro quando dispara, um pré-fixado, né, numa marcação a mercado quando dispara, é muito pouco provável que a pessoa esteja propensa a realizar lucros, porque ela está celebrando a qualidade da boa escolha que ela fez. E maré boa vem, maré ruim vem, a pessoa fica nesse sobe e desce a vida toda sem saber exatamente como realizar. Talvez em algum momento, por um choque de saúde, por um choque de realidade, perder emprego, ela vai ver tudo aquilo que ela tem e vai tentar construir uma liquidez para começar a viver daquilo. Não é uma maneira saudável. O que eu faço dos investimentos? Primeiro, cada centavo de investimento tem uma utilidade. Existe uma regra muito básica, eu coloco no livro Investimentos Inteligentes, eu vou me preocupar primeiro com a reserva de emergências, que é uma providência para aquelas pessoas, principalmente, que engessaram demais o orçamento. No primeiro bloco a gente falou de custo fixo elevado, então se o meu custo fixo está elevado, se eu entendo que eu tenho que reduzir esse custo fixo para ter mais liberdade, ainda não fiz isso, maior vai ser minha reserva de emergências. Então, quanto maior minha vulnerabilidade, quanto maior minha exposição a riscos, quanto maior o risco de eu perder emprego, maior a reserva de emergências. E reserva de emergências é o dinheiro com liquidez imediata, que não pode me trazer mais ansiedade do que um problema que eu venha a ter na minha carreira, na minha renda. Então, se eu estou vivendo um momento de crise, de uma pandemia, de perda de emprego, de um filho doente, já é uma ansiedade demais. Eu não tenho que ficar me questionando se é hora ou não de resgatar da minha reserva, que está na bolsa que está afundando. Então, é renda fixa, a melhor renda fixa que eu tiver acesso no mercado. Pode ser um fundo DI, pode ser um CDB, uma carteira de CDB, se é volume, pode ser o dinheiro aplicado no depósito a prazo da cooperativa. A melhor renda fixa que está ao meu alcance. Definir a reserva de emergência não é uma conta tão simples. A gente costuma dizer nas entrevistas, é algo entre 3 a 6 meses do seu consumo mensal. Depende. Depende se o seu ganho é regular, se você não é um corretor de imóveis que tem uma receita a cada 8, 10 meses. Depende se a sua empregabilidade é forte ou não. Depende se você está com grandes mudanças na vida. Então, quanto mais complexidade, maior tem de ser a reserva de emergências. Eu não vou olhar para outros investimentos até ter uma reserva de emergências, um volume na reserva de emergências adequado. E, geralmente, vidas mais complexas vão exigir mais volume na reserva de emergências. Depois que eu compus a reserva de emergências, o próximo passo é tomar uma decisão de garantir que no futuro eu tenha renda passiva, mesmo que tudo dê errado. E aí surge a figura, normalmente, do plano de previdência privada, da previdência corporativa para a maioria das pessoas,
As pessoas são um pouco mais perspicazes, envolvidas, que têm experiência, vão fazer essa previdência construindo imóveis para ter renda de aluguel, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ações que pagam dividendos, o método lá do Luiz Barsi, né, de ações, uma carteirona lá que lá na frente me gera renda. Isso para quem está envolvido com o mercado. Para a grande maioria das pessoas que não tem tempo de acompanhar o mercado, de analisar um balanço, de fazer uma análise fundamentalista da sua carteira, uma solução adequada é um plano de previdência. E aí somente depois da pessoa ter a reserva de emergências composta, depois de estar contribuindo o quanto ela deve para um projeto previdenciário que ela sabe o quanto ela vai ter, e isso dá muita tranquilidade, que se ela puder poupar a mais, ela vai poder fazer algumas experiências de mercado ou criar os investimentos específicos para projetos específicos. Eu quero fazer uma viagem para a Europa. Puxa, algum investimento que acompanhe o câmbio é prudente, né? Alguma coisa que não te deixe... você não pode realizar o plano no meio do caminho e perder porque a moeda mudou. Então, um investimento em euro, um plano de longuíssimo prazo, talvez atrelado à inflação. Eu vou montar uma carteira balanceada, parte ações, parte renda fixa, que é a faculdade do meu filho daqui a 10 anos, 8 anos. Esses projetos que a gente costuma ver especialistas de investimentos falar, curto prazo, projetos mais simples, renda fixa, projetos de longo prazo, renda variável, essa é a terceira etapa dos investimentos. Antes dessa etapa, eu tenho que ter uma renda fixa para emergências. Eu tenho que ter uma previdência ou algo similar que combine renda futura com planejamento sucessório, proteção dos meus dependentes. Isso vale inclusive para empreendedores. Tem muita gente que raspa o tacho para comprar uma franquia, para montar um negócio. Cara, e a reserva de emergência da sua família? E se a franquia der errado, cadê a renda futura? Então, na hora de mencionar o quanto eu posso investir numa empresa que eu vou trabalhar, eu tenho que deixar separado para minha família o que seria a reserva providencial para as emergências por curto prazo e a minha contribuição regular para a previdência de longo prazo, caso o meu projeto de empresa, de equity, não dê certo. Então, estamos longe dessa realidade, porque a educação financeira no Brasil ainda é imatura. Mas essa seria a maneira de investir, considerando que todo o dinheiro que eu invisto, de certa forma, está carimbado para uma realização futura. Essas realizações podem mudar. Eu posso perder o desejo de fazer uma viagem para a próxima Copa do Mundo e resolver fazer uma celebração de 25 anos de casamento. Mas o fato de estar construindo um projeto que está direcionado para viagens, que eu sei como vai se comportar o ativo, mesmo na oscilação do câmbio, de qualquer moeda envolvida. Se tiver um imprevisto, ali é um projeto que pode ser cancelado e eu posso direcionar aquele dinheiro para tratar da saúde, por exemplo. Eu costumo dizer nas minhas redes sociais que planos não foram feitos para dar certo, né? Porque nós aprendemos com a vida, nós amadurecemos com o evoluir dos nossos planos, nós encontramos atalhos ao longo do caminho. Se daqui a 10 anos seu plano acontecer exatamente como previsto, algo de muito errado aconteceu na sua vida porque você não evoluiu em nada em 10 anos, numa época da humanidade em que o nosso conhecimento muda, dobra de tamanho a cada 3 meses. Você tem que encontrar caminhos melhores, mas investir é realizar projetos, é realizar sonhos. Quando a sua carteira de investimentos está alinhada com o que você quer, é impressionante, Felipe, como as pessoas realmente mantêm a estratégia de uma carteira balanceada, realmente mantêm o foco no longo prazo. Uma carteira de ações que caiu com 6 circuit breakers no começo de pandemia, se era um dinheiro de longo prazo, as pessoas param, entendem o que está acontecendo, realocam, veem qual que é a oportunidade de ganho de outras ações naquele momento. É diferente a pessoa estar investindo em ações, mas aquilo é reserva de emergências. A pessoa entra em pânico se perdeu metade da emergência no curto prazo. Então, o conceito de alocação ou de investimento por objetivos é a melhor estratégia de investimento. Isso faz com que aquela clássica recomendação, né, o que se investe no momento? Eu posso dizer quais ativos estão bombando no momento. Para quem tem perfil para aquele tipo de ativo, para aquele comportamento de maior ou menor risco, mas não existe um comportamento de carteira único que sirva para 1/3 da população, todos os conservadores, todos os moderados, todos os arrojados, que era uma visão que já está ficando para trás. A gente está numa inflexão em que o modelo da consultoria de investimentos, que tenta rotular todos os clientes em 3 ou 4 grupos, está sendo substituído pelo modelo do planejamento, em que eu individualizo as carteiras, usando dados, usando inteligência artificial, ouvindo o que o cliente quer e vou modelar uma carteira de investimentos exatamente de acordo com os projetos que a pessoa tem. Então, se eu tiver 5 milhões de clientes, provavelmente eu terei 5 milhões de composições diferentes de carteira,
sem que isso exija 5 milhões de profissionais diferentes cuidando, porque isso conversa com plataformas de conhecimento e dados que vão dizer o que a pessoa precisa e que tipo de investimento ela precisa ter. Você comentou sobre o investimento como realização de sonhos. E o que é aposentadoria hoje? A aposentadoria é um bicho que ficou esquisito nesse modelo, porque antigamente a aposentadoria era parar de trabalhar. Era o momento da redenção, em que as pessoas podiam deixar para trás todo o sofrimento, toda a pressão, todo o estresse que se traduzia no trabalho e, enfim, desfrutar dos últimos 4, 5, 10 anos de vida que a pessoa tinha pela frente. Como essa conta da aposentadoria está chegando hoje muito mais cedo do que o fim da vida, as pessoas que estão se cuidando, que estão praticando esportes, vão viver até os 80, 90 e formalmente se aposentam na casa dos 70, a aposentadoria, eu diria que passa a ser não o momento de parar de trabalhar, mas o momento de adquirir direitos complementares. É quando parte do esforço que você fez no passado, de acumular algo para o futuro, começa a render um benefício a mais. Vai parar de trabalhar? Eu acho que a pessoa que chega aos 70, olha no espelho, vê cabelos brancos, mas vê saúde, ela vai entender que ela está na fase criativa da vida, numa fase que tem muita experiência, muita capacidade, está se debatendo muito questões de etarismo, né? Tem muitas empresas que estão até abrindo vagas específicas para quem tem mais idade. Então, 70 anos é o momento que a pessoa pode renovar a carreira dela. Pode fazer, já que ela cuidou da previdência, já que ela pode viver de renda, mesmo que parcialmente, digamos que a aposentadoria combinada com previdência pague 60% dos gastos que a pessoa tem. Bom, então ela pode agora exercer uma outra atividade que pague bem menos, mas que seja bem mais prazerosa. Então é um momento de reinvenção da carreira. É a hora de você estudar, é a hora de dedicar um tempo a trabalhos voluntários, é a hora de se dedicar à sua comunidade e talvez por fazer algo mais apaixonante, vai se encontrar valor e você vai ter convites para fazer mais daquilo que é apaixonante. É mais ou menos o que aconteceu comigo. De maneira não tão planejada, na verdade, num período curto da minha vida, eu queria conquistar aquilo, mas muito precocemente, aos 31 anos de idade, eu cheguei à independência financeira. 31 anos de idade, formei um patrimônio, combinação de renda que cresceu muito rápido, com gasto que não cresceu, mais o sucesso nos livros, de repente, pum, patrimônio, e aquele patrimônio rendia por mês o que eu gastava. 31 anos de idade. O sentimento que veio ali é, puxa, eu posso parar de trabalhar. Mas por ser muito jovem, ter muita energia, eu não quis parar de trabalhar. Eu simplesmente disse não para os trabalhos que não me agradavam, que me geravam desconforto, e comecei a abraçar os trabalhos que, apesar de não pagarem ou não pagarem tão bem, me davam muito prazer. Foi quando, por exemplo, me dediquei muito à imprensa. Eu virei articulista de vários jornais, revistas, pagava miséria, mas minha mensagem estava sendo levada a muitas pessoas. Aquilo começou a me convidar para palestras. As palestras não pagavam nada no começo, mas eu comecei a falar para todos os lugares. Aí chega uma hora que estão disputando sua agenda, você começa a cobrar. Então, quando você faz algo por paixão, é natural que as pessoas percebam você se destacando naquilo. Se você se destaca, virão mais convites. Então, provavelmente, a aposentadoria é uma fase em que a pessoa pode se dedicar àquilo que talvez ela abandonou. Uma arte, um esporte, um trabalho voluntário, algo que ela quer doar para a sociedade. E se ela fizer aquilo muito intensamente, convites virão e uma nova carreira vai surgir. Então, eu entendo a aposentadoria como um benefício, não como uma transição do pagar versus receber, até porque quem seguiu o modelo clássico de poupar por 30, 35 anos, não vai saber viver sem trabalhar. Essa pessoa vai desenvolver uma ansiedade muito forte, porque ela passou 35 anos mirando o futuro, poupando, controlando, administrando comprovantes. Em algum momento alguém fala, para de cuidar do futuro, agora vive o presente. Um hábito consolidado por 35 anos não muda mais. Essa pessoa só aprendeu a viver o futuro. Daí o porquê de ter desenvolvido um modelo que a gente vai valorizar mais o presente, o seu futuro não pode desejar ser melhor, você não pode desejar que seu futuro seja melhor do que a vida que você tem hoje. Qualidade de vida, boas experiências, transformações no dia a dia e cuidados para não perder no futuro o que você tem hoje. É a melhor maneira de você viver e saber desfrutar daquela fase que as pessoas chamam de aposentadoria, mas para mim é a fase que eu começo a adquirir um benefício público, um benefício da Previdência apenas. O futuro é consequência do presente. Eu diria que é um acumular de vários momentos presentes. Hoje nós estamos vivendo o futuro.
Há alguns dias atrás, você e a equipe me ligaram, vamos bater um papo lá no Você com Dinheiro e tal. Era um futuro, né? Eu estava me preparando para estar aqui. Estamos vivendo um presente que é consequência de vários atos. O futuro, que é modelado para ser como algo muito diferente do que a pessoa vive no presente, vai ser um futuro estranho. Eu lido com planejamento, com as famílias, muitas situações chegam no dia a dia da Super Rico, a plataforma que sou sócio, situações que a pessoa está recebendo herança, está recebendo um grande bônus, né? O bônus demissionário, né? Um acordo de demissão. E aí? A minha preocupação, ela não é com dinheiro, com a renda, com a estratégia de gasto, porque eu estou vendo na minha frente uma pessoa ansiosa, uma pessoa perdida. Não, mas e se inflação, e se esse dinheiro não durar, e se eu viver demais, e como é que vai ser? A pessoa está desorientada, desbaratinada. Por quê? Ela está quebrando algo que é natural na vida dela, que é o esforço de produzir e cuidar do futuro. O viver o presente é algo que ela não soube fazer. Então, a gente precisa mudar isso desde cedo, né? Quanto antes aprender a viver o presente, chega o futuro, continua sendo um evoluir dos atos presentes. E agora você comentou da Super Rico, então deixa eu aproveitar, pegar esse pedacinho final. A gente infelizmente já está caminhando para o final. Caramba. Incrível, Passa voando. E conta um pouquinho para a gente como foi essa associação com a Super Rico. A gente já trouxe o Carlos aqui, o Jaime deve vir também conversar um pouco conosco, mas conta um pouco de como foi a saída do Serbase, essa junção do Serbase com a Super Rico. Legal, a Super Rico não é uma empresa jovem, ela já existe há um bom tempo, ela nasceu em 2014, ela começou a adquirir o formato que ela tem hoje, uma plataforma de planejamento financeiro em 2016, e nasceu para atender empresas, basicamente empresas americanas, ofereciam para os colaboradores lá nos Estados Unidos o benefício dos planos de saúde financeira, que é o planejamento financeiro, estratégia, né, do onde você quer chegar, como investir, cuidados, proteção, sucessório, seguro. Então aquele pacote completo era oferecido lá fora e não tinha quem oferecesse no Brasil. Então Carlos, atual CEO da empresa, o Jaime se juntaram como planejadores financeiros da entidade certificadora Planejar, montaram a Super Rico para oferecer às empresas americanas esses projetos de plano de saúde financeira. E o modelo cresceu, se desenvolveu, amadureceu. Em 2022 se percebeu que o nível de aprovação dos colaboradores de empresa era muito elevado, até mais do que o nosso benchmark americano, onde nós buscamos as referências para trazer o modelo para o Brasil. Se funcionava tão bem nas empresas, por que não levar para o varejo? Percebemos, quando falo percebendo, já me considerando parte da empresa, né, mas foi percebido na época que estamos no momento em que o papel do consultor de investimentos, do assessor de investimentos, ele está beirando a saturação. Não são carreiras em extinção, mas o diferencial do consultor de investimentos ele está diminuindo. Por quê? Muito mais pessoas investindo, muito mais escritórios e bancos de investimento e corretoras concorrendo. O que acontece é que com muita informação no mercado, os diferenciais se achatam. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Se você abre uma conta nos Estados Unidos hoje, se você é um investidor conservador, você sabe que você vai ganhar lá seus 4%, 5% ao ano. O moderado, 6%, 7% ao ano e o arrojado, 8%, 9%. Não sai muito daquilo porque as estratégias são conhecidas. Quais são os diferenciais da estratégia? É justamente o que aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos atrás, que é o papel do planejador fazendo com que a carteira de investimentos e toda a estratégia converse exatamente com a necessidade de cada pessoa. É o momento da carreira de planejador financeiro que já existe no Brasil desde o ano 2000, que não mostrava para que veio, né? Os planejadores financeiros estavam atuando no private bank, nos family offices. A gente decidiu, na Super Rico, trazer para o varejo, criar uma plataforma em que as pessoas podem se cadastrar gratuitamente, administrar sua informação financeira ali e com as informações, tem dúvida, podem acessar um planejador financeiro, um estrategista para modelar seus projetos. Eu fui convidado em 2022 justamente para trazer para o mercado essa oportunidade, contar para o mercado o que é planejamento financeiro, o que é a plataforma. Então, um trabalho bem interessante, já chegando aí um pouco mais de 100 mil clientes cadastrados. E a gente entende que nos próximos anos teremos uma grande contribuição, não apenas para as pessoas que recebem o planejamento, mas para a economia também. A gente defende a tese de que uma pessoa com planejamento, com orientação, ela vai ter uma disciplina financeira muito mais interessante. Então, nós já estamos negociando com bancos, por exemplo, que o nosso cliente não merece pagar a mesma taxa de juros daquele cliente médio que há um percentual, uma estatística que diz que esse cliente médio vai ser inadimplente. O meu cliente não vai ser inadimplente, então ele merece pagar menos juros.
Eu também estou mostrando para os bancos que um cliente com uma carteira de investimentos administrada, com alocação de investimentos, essa carteira vai ter uma duration maior. Porque ele não vai simplesmente colocar um bolo de dinheiro ali que pode ser resgatado a qualquer momento. Ele tem o dinheiro do curto prazo, o dinheiro do médio prazo, do longo prazo. Então, o que é de longo prazo fica no longo prazo. Se há uma turbulência no mercado, tem um consultor, um planejador ali orientando a manter a estratégia ou rebalancear para que funcione. Então, consequentemente, o nosso cliente está conseguindo carteiras de investimentos mais rentáveis. Por quê? Porque quando ele pega um CDB, ele sabe se aquele CDB pode ter ou não liquidez. Se não tem liquidez, tem mais rentabilidade. Então, nisso tudo, o que nós estamos afetando no mercado? Uma tese que eu defendo desde 2022 no meu livro, ao dizer que o spread bancário elevado, que é um dos cânceres da nossa economia, né? O consumidor paga muito juro nos empréstimos, ganha pouco no investimento, não é uma criação dos bancos. O banco não impõe o spread. O banco tem o produto de crédito bom e ruim. Tem o produto de investimento bom e ruim. Quem que escolhe o produto? É o cliente. Ah, não, é o gerente que enfia a goela abaixo. Desculpa, o gerente só vai enfiar a goela abaixo do cliente desinformado, do cliente mal educado. Com avançada educação financeira, com avançado planejamento, nós estamos fazendo com que os clientes tenham um crédito mais eficiente, um investimento mais rentável, spread bancário menor, sem tirar o lucro dos bancos. Eu estou tirando dos bancos a ineficiência. Então, o que nós estamos trazendo para a economia? Uma circulação mais eficiente do dinheiro. Isso é o resultado do planejamento financeiro. Não é nada menos que isso que a gente quer para os próximos anos, que a carreira de planejador financeiro influencie a saúde do mercado, influencie a estabilidade dos juros, influencie a estabilidade do lucro das instituições financeiras, e tem que lucrar mesmo. Quem faz o bom serviço de intermediação de recursos, quem disponibiliza o crédito com qualidade, tem que ter lucro, tem que remunerar seus acionistas, mas de forma menos ineficiente. E aí que entra o planejamento. Estamos muito orgulhosos do nosso trabalho, que está indo de vento em popa, graças a Deus. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Bom, prazer. Foi um bate-papo. Eu estava muito ansioso pela participação, mas superou todas as minhas expectativas. Infelizmente o tempo já acabou, né? Passou mais rápido do que a gente esperava, mas eu queria deixar meus sinceros agradecimentos pela sua participação e por ceder um pouco, transferir um pouco mais esse conhecimento com o nosso público. É um grande prazer, é uma honra estar com você, com os espectadores do Dinheiro com Você, porque eu sei que é um público que se interessa por informação de qualidade e eu sei que esse público vai saber levar adiante esse conhecimento e, como você fez, transformar. Passe adiante, você aprendeu que isso faz diferença na sociedade e na economia. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News e investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e o seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br, deixe lá sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.